Acho que ninguém consegue mensurar o que é uma mãe, o sacrifício que uma mãe faz, a entrega, o nível de renúncia que uma mãe chega. Eu confesso que depois que eu me tornei pai, minha menina está com 2 anos e meio, um pouquinho mais, e eu vendo o que a minha esposa faz, e eu pensando, meu Deus, há uns 30 anos atrás era eu que era essa criança e a minha mãe estava fazendo tudo isso por mim. E eu olho para aquela cena, aquela situação, aquelas noites mal dormidas, aquela renúncia mesmo de você às vezes querer ir para um lugar, você não pode, que está com criança pequena, ou às vezes tem que voltar mais cedo, e dentre tantas outras coisas, né, situações. E eu olho para minha mãe assim e só dá para dizer obrigado. Obrigado, eu te amo. Eu não sei o que eu faria sem a senhora. Aí, ó. Tá vendo? E é algo maravilhoso, irmão. Então, você que tá com uma mãezinha aí perto do seu lado aí, mesmo que não seja a sua, aperte a mão dela e fala obrigado. Obrigado. Chega perto aí de uma mãezinha que está do seu lado, fala obrigado. Aleluia. Abrace uma mãezinha perto de você. Ela é digna de honra. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que dar honra a quem tem honra, né? Se tem alguém que merece honra, é o nosso pai, é a nossa mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que multipliquem os teus dias na terra, para que te vá bem. E com certeza aquele que assim o faz recebe um justo galardão. Amém? Você está preparado? Amém? Eu é que não estou, né? Mas glória a Deus, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração, uma palavra ao coração das mães, mas que não se resume somente às mães, mas eu creio que Deus tem uma palavra poderosa e maravilhosa para nós nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia, abra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 2 e o verso 3. Amém. Os irmãos encontraram? Nós vamos ler até o 6. Diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é menino dos hebreus. Feche seus olhos, vamos orar, amém? Fale com Deus nessa noite. Diga: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a Tua voz. A Tua voz é que traz resposta, Deus, às nossas orações. A Tua palavra, a Tua voz é que traz resposta à nossa súplica. Deus, e a Tua palavra é que traz alimento para o nosso espírito. Por isso, fala conosco, Senhor, nessa noite. Deus, usa a minha vida, Deus, pequeno que sou, indigno que sou, incapaz que sou, Deus. Deus, mas a palavra é Tua, o Espírito é Teu, Deus, e o nosso trabalho aqui é simplesmente sair da frente, Deus, para aquilo que o Senhor vai fazer. Então, abençoa o Teu povo, Deus, nessa noite. Fala aos corações, muda rotas, transforma vidas, consola, meu Deus, anima, Senhor, edifica, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você vê que os irmãos ainda estão, principalmente as mães, né, digerindo aí a homenagem, realmente mexe bastante com a gente. Irmãos, nós lemos aqui um pouquinho de como começa a história de um dos grandes homens de Deus na Bíblia. Nós vamos falar aqui de mais um ou dois, além de Moisés. E, irmão, a Bíblia está cheia de personagens, realmente é difícil às vezes escolher
sobre quem nós vamos falar, sobre quem o Espírito deseja falar. Porque, irmãos, a Bíblia ela é rica, a Bíblia ela tem ensino para nós de capa a capa. E quando você para e volta em certos textos, que às vezes você passa um tempo sem ler, você olha assim e fala, meu Deus, como eu não vi isso antes? Como eu não tinha visto isso antes? E isso é maravilhoso, porque isso é a palavra de Deus que se renova diante de nós. É Deus que se renova falando conosco. E, irmão, e eu lendo esse texto hoje, eu falei, meu Deus, eu creio que é isso que Deus quer falar conosco. Eu creio que é isso que Deus quer falar no nosso coração. Mas antes de entrar na história propriamente de Moisés, eu acho que é interessante nós voltarmos um pouquinho para vermos como é que chegou nesse estado. A ponto da mãe de Moisés ter que jogar o menino no rio, dentro de um cesto, e não conseguir nem olhar para ver qual vai ser o final dele, e a irmã ter que ficar seguindo o menino. Mas por que estava assim, irmão? Quantos lembram de José? Governador do Egito, uma bênção, amém? Livrou o Egito da fome. Deus deu uma visão para ele trouxe estratégia para Faraó, falou, guarda mantimento por 7 anos, porque vão ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ali o Egito se prepara e não somente tem mantimento para si, como se torna também um celeiro para as nações. E um dos povos beneficiados por esse celeiro, por esse lugar onde tinha comida, foi justamente o povo de Deus. Na época, eram bem menores, né? Tinham ali somente Jacó, sua esposa, seus filhos, e a Bíblia vai dizer que eles somavam mais ou menos 70 pessoas. E você há de concordar comigo que 70 pessoas no meio de uma nação como o Egito não era nada. Mas era um povo querido. Por quê? Porque tinha um governador daquele povo, José. Só que a Bíblia vai dizer que o tempo passa, José morre, seus irmãos morrem, Jacó morre. Mas uma coisa interessante é que o povo de Deus, ele é um povo abençoado. Amém? O povo de Deus, ele é um povo fecundo. Se você andar aí na igreja, você vai ver pelo menos 2 grávidas aí, ó. Sempre tem, irmão, sempre tem. Minha esposa é uma delas, está de 6 meses. Jéssica está ali também. Tem uns irmãos já planejando aí ter filho também. Aleluia. Amém? O povo de Deus é um povo fecundo. O povo de Deus é um povo abençoado. E o povo se multiplica. E o povo vai crescendo, e vai crescendo, e vai criando volume, a ponto de que se levanta lá um faraó, depois de passado anos e anos, e a Bíblia diz que ele não conhece nem José, nem os feitos de José. Aí você para pensar, meu Deus, que terra ingrata. O tamanho do livramento, Deus livrou a nação da extinção, da fome. E passam-se anos, alguns anos, poucos anos, e os feitos daquele homem não são passados para frente. Os feitos que aquele homem fez, que aquela pequena nação fez ali através de José, não passam para frente. E agora esse povo vai começar a ser perseguido. Mas que terra ingrata. E eu quero te dizer uma coisa, irmão. Nós ainda estamos nesse mundo chamado Egito. E eu quero te dizer uma coisa, não espere reconhecimento do mundo. Ainda mais você sendo um filho de Deus. A Bíblia diz, Jesus diz que o mundo ama o que lhe é próprio. Mas quando te perseguirem, você está no lugar certo. Porque o mundo rejeita aquilo que não é seu. E você não é do mundo. Amém? Então, quando isso acontecer com você, e vai acontecer, se alegre. Os discípulos se alegravam. Porque o mundo não ama aquilo que não é dele. O Egito não poderia jamais amar Israel. É assim até hoje. O mundo não aceita Israel. O mundo não aceita Israel. Mas isso é outra história. O povo vai crescendo, se levanta um faraó e fala, esse povo está ficando grande demais. A gente precisa tomar algumas medidas aqui para limitar esse povo, porque senão eles vão crescer, vão ficar maiores do que nós, e daqui a pouco, se eles se rebelarem numa guerra e se aliarem aos nossos inimigos, nós vamos ter mais inimigos do que soldados. E aí aquele faraó, levantado pelo inferno,
ele fala assim para as parteiras: olha, quando vocês forem auxiliar alguma hebreia a ter o filho, vocês vejam, se for menino, vocês jogam no rio. Pode matar. Se for menina, vocês deixam viver. O que é isso? Nós sabemos que Faraó é um símbolo de Satanás, assim como o Egito é um símbolo do mundo. Amém? Quantos sabem disso? Irmãos, mas é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus sempre tem um escape para o seu povo. A Bíblia diz que aquelas parteiras, elas eram tementes a Deus e elas desobedeciam à ordem do rei. Deus preserva o seu povo. Amém? E é maravilhoso aquilo que as parteiras dizem, e eu quero dizer isso para você. Nós temos muitas mães aqui hoje, e eu louvo ao Senhor por isso. E pegando um gancho daquilo que eu falei sobre os sacrifícios e, tanto que uma mãe abre mão de coisas em prol do filho, às vezes a mãe precisa de cura também. Às vezes a mãezinha precisa de uma restauração, a mãe precisa de um ânimo, a mãe precisa de uma edificação, de uma palavra de Deus, de um ânimo novo, de uma restauração das forças. E eu quero dizer sobre a tua vida o mesmo que aquelas parteiras disseram sobre as mulheres dos hebreus, sobre as hebreias, que era o povo de Deus. Elas falaram: meu rei, eu vou ler isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Olha só, Êxodo 1:19. Eu vou ler na King James, se você quiser colocar aí na King James. Estou gostando muito da King James. 1:19. Amém. Elas responderam a Faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Aleluia! Irmã, deixa eu te dizer, mãezinha, deixa eu te dizer, você não é como as mulheres do mundo. Você é cheia de vida. Você é cheia de saúde. Por quê? Porque a comida é diferente? Elas nem tinham entrado na terra que mana leite e mel ainda. Essa promessa ainda nem tinha se cumprido. Elas comiam a mesma comida das egípcias, mas eram cheias de vida, eram cheias de saúde. Por quê? Porque Deus estava no meio delas. Quero te dizer uma coisa. Deus está com você. Não importa a fase da vida. Isso vale para você mãe, vale para você pai, vale para você igreja. Não importa a fase da vida que você esteja passando. Deus é com você. Você não é como o mundo. Jesus disse: a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo dá. Como é que é a paz que o mundo dá? Você está brigado com o vizinho, por algum motivo. O vizinho brigou com você, amém, porque você não briga com ninguém, aleluia. Mas por algum motivo aquele vizinho não gosta de você, e aí vocês não se falam, tal, fica aquele clima estranho. De repente vocês conversam, alinham as diferenças e fica tudo em paz. Mas é uma paz, irmão, que é meramente a ausência de guerra. A paz que o mundo dá, quando dá, é meramente uma ausência de guerra, que rapidinho pode acabar de novo. Mas a paz que Jesus dá, que Deus dá, não é só ausência de guerra. É uma paz que, se precisar, atravessa até mesmo no meio das guerras. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que você pode estar no meio do turbilhão, você está calmo. É uma paz que você pode estar com um barco no meio da tempestade. Jesus está contigo, você pode até dormir. Você pode até dormir porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém? Aleluia. Irmãos, e aí, esse faraó, eu vou até correr porque senão, daqui a pouco não dá tempo. Esse faraó, ele começa a perseguir o povo hebreu.
E aí ele chama soldados e ele ordena: olha, nasceu menino, é rio. Nasceu varão homem, pode jogar no rio. E, irmão, muitas faziam aquilo, por obrigação. Mas é nos momentos de dificuldade, irmão, que uma verdadeira mãe, ela se levanta. É nos momentos de aperto e de apuro que o instinto de mãe, ele se manifesta. E ali, Joquebede, esposa de Anrão, até difícil a pronúncia, ela tem aquele filho, nasce aquele filho dela, e a Bíblia diz que ele era um lindo menino. Ele era um lindo rapaz. E aqui, aquela mãe, ela não tem coragem de jogar ele no rio, para se afogar, para morrer, simplesmente para obedecer a ordem de um rei. Então ela começa a esconder aquela criança. Irmão, e a Bíblia não dá detalhes, porque se a Bíblia fosse dar detalhes sobre tudo, irmão, a gente ia ter uma coletânea, não ia caber tudo em um livro. Mas, irmão, imagina só. Teu filho, você que já é mãe, já foi mãe, já teve filho pequeno. Teu filho chorava? Chorava, né? Um bocado, né? Época de cólica, hein? Misericórdia. Irmão, é muito difícil você conter uma criança para não chorar no início dos primeiros dias. Agora veja, existia uma ordem expressa de Faraó. Existiam guardas passando nas ruas. Existiam vizinhos dos hebreus. Os hebreus estavam em perigo. Irmão, aquela mulher, aquela família, ela não estava tentando conter o choro de uma criança num sítio, numa fazenda, num lugar afastado, onde o menino podia chorar e ninguém ia ouvir. Ela estava rodeado de pessoas, e não eram essas estruturas assim de tijolo, alvenaria. Muitas vezes era barro, uma madeira ali, uma palha como teto. O choro passa, irmão, o choro vai longe. E ela tendo que esconder aquela criança. E ela tendo que esconder aquele menino. Não pode chorar nem de fome, não pode chorar no meio da noite. Irmão, imagina. Ela tinha que dormir com ele aqui, ó, no colo aqui, na hora que ele chorasse. Segura. Meu Deus, irmão. Que isso, que cuidado de uma mãe. Que entrega de uma mãe. Zelando pelo seu filho. Entregando a vida por ele, se arriscando por ele. Mas a Bíblia diz que chega um momento, que foi onde nós lemos, verso 3, perdão. E como não pudesse mais ocultá-lo, ela pega um cesto. Ela pega um cesto de um material frágil, um cesto de papiro. Se papiro for o que eu conheço como papiro, é uma espécie de papel, não sei, papel mais grosso, né? Não sei se... Casca de árvore, né? Amém. Ela pega aquela casca de árvore, ela calafeta com betume, que foi um material semelhante usado na arca, que quando ele seca, ele vira tipo uma borracha impermeável. Então ela pega aquilo ali, faz tipo um barquinho para ele, bota ele dentro. E a Bíblia diz que ela coloca o cesto meio que no meio do junco, no meio da vegetação, e entrega aquele menino. E já com essa palavra no coração, eu vendo aqui a irmã Lígia e as irmãs da salinha fazendo essa homenagem, falando sobre entrega. E, irmão, essa entrega é algo que todos nós, como mãe, como pais, precisamos passar. E é a melhor coisa que nós precisamos passar, foi a melhor coisa que ela fez, porque enquanto estava na mão dela, ela poderia fazer tudo que... Ela só podia fazer o que ela conseguia. Mas o nosso braço, irmão, ele não consegue chegar até onde o destino do nosso filho precisa do nosso cuidado. Como eu disse, eu tenho uma menininha pequena e ela olha as vanzinhas escolar na rua e fala: pai, eu quero andar de van. Fala: filha, você quer ir para a escolinha? Quero. Falei: ai, meu Deus. Tão novinha ainda, já quer andar de van. A gente está segurando, irmão. Vamos segurar o máximo que der, pelo menos até uns 3 anos e pouquinho, 4 anos é um sonho, né? Mas assim,
Enquanto está na minha casa, enquanto está comigo, eu consigo ver o que está fazendo, o que está pegando, se está colocando na boca, se está enfiando o dedo na tomada. Mas e na escola? A minha mão não chega até lá. E no mundo, a tua mão não chega até lá. Todos nós, irmãos, vamos precisar passar por isso, por essa entrega. Mas não é uma entrega, irmão, para a morte. É uma entrega nas mãos do Senhor. Vai, meu filho. Eu confio no Senhor, o Senhor cuida. Até aqui eu consegui ajeitar alguma coisa, mas Deus cuida, porque a minha mão só vem até aqui. E ela não consegue nem ficar olhando, e é necessário, a Bíblia fala que é uma das irmãs de Moisés, mas provavelmente deve ser Miriam, porque mais para frente fala que Joquebede teve Moisés, né? Primeiro veio Arão, Miriam e Moisés, então acredito que quando fala da irmã, é Miriam. E ela vai andando, irmão, e vai vendo o que está acontecendo com o menino, e o cesto vai indo. E o cesto vai para perto de quem? Da filha de Faraó. Aleluia. Por quê? Porque Deus prepara um caminho para todas as coisas. Deus já sabia, irmão, qual era o destino daquele garoto antes da mãe dele liberar ele. O medo que eu e você sentimos é porque nós não conseguimos ver o futuro. Mas Deus que vê o futuro não teme nada, porque Ele já fez tudo preparado para aquele momento e para o que vai acontecer no seguinte. Por isso, irmão, não tema o dia de amanhã, não esteja ansioso pelo dia de amanhã. Tudo o Senhor já provê na tua vida. Todo o caminho que você precisa, Deus já tem. E eu não sei quem inventou que tem crocodilo nesse rio, nesse príncipe do Egito, né? Eu fiquei pensando, rapaz, faz sentido ter crocodilo. Mas eu pensando, mas não faz sentido a filha de Faraó ir banhar num rio que tem crocodilo. Vai pegar ela, rapaz, também. E aí, fato é, irmão, que as moças pegam aquela criança e levam para a filha de Faraó. E ela, irmão, isso é maravilhoso. Olha só. Abrindo, viu a criança, era um lindo menino e chorava. Aqui na King James diz, enternecida, declarou. O que é esse enternecida? Sensibilizada, comovida, cheia de compaixão. Irmão, naquele momento que ela viu aquela criança vulnerável, chorando, sozinha, um instinto de mãe acendeu dentro dela. Um instinto de mãe que só tem, pelo menos, né, mais forte, mas é de mãe, então é de mulher. Só tem dentro da mulher. O instinto de pai é outro. E eu acho muito bacana porque lá em casa a gente vê muito isso. É impressionante, irmão. É automático. É o tipo de coisa que você não aprende. Se tem um barulho dentro de casa, com a Amélia, a Júlia acorda e eu tô igual uma pedra. É impressionante. Parece uma audição seletiva, sabe? A Amélia chorou, um barulho no quarto da Amélia, a Júlia acorda, eu nem vejo, ela vai lá, socorre, atende, volta, dorme. Agora, se é um barulho na garagem, sou eu que acordo. E ela não acorda. É impressionante, irmão. É meio que é uma divisão tão bacana de papéis e cada um fazendo aquilo que lhe é devido, que, irmão, é maravilhoso perceber e é engraçado você ver essas coisas. Mas é um instinto de mãe, é um instinto de pai. Papéis diferentes, mas tudo em prol da família, irmão, porque Deus fez todas as coisas com seu devido papel, amém? E aí, irmão, aquilo acende no coração da filha de Faraó. E ela está com aquela criança, mas ela não engravidou, ela não teve criança, ela não tem leite para dar. E naquele momento chega Miriam. Ah, como Deus. Irmão, fala assim para o irmão que está ao teu lado. Irmãos, Deus tem senso de humor. Deus, irmão, às vezes ele é engraçado na forma como ele faz as coisas. Você sabe o que acontece? Você que já conhece a história, você já sabe o que eu vou falar. Mas às vezes alguém não ouviu ainda. A Miriam chega para a filha de Faraó e fala assim, minha senhora, você quer que eu veja alguém entre as hebreias que possa amamentar a criança? Filha de Faraó responde, sim, por favor, por favor.
Ela vai lá e pega a mãe de Moisés. E fala, aqui, tá aqui, eu trouxe. A filha de Faraó fala, olha, eu queria que você amamentasse ele, por favor, tá? E eu vou te pagar o que te é devido, para você cuidar dele para mim. E ela, sim, senhora. Agora. Eu fico imaginando, irmão, como homem a gente se coloca muito no lugar do homem, né? Eu, no meu caso, me coloco no lugar do homem. Eu fico imaginando o Anrão chegando do trabalho no final do dia. Tá aquela criança chorando. Ele chega, meu Deus, Joquebed, pelo amor de Deus, faz-me calar a boca, pelo amor de Deus. Os vizinhos vão ouvir, vão entregar a gente, vão matar o menino. Fala, calma. Calma. Porque às vezes a mulher é assim, né? Ela faz as coisas e não fala nada. Se der certo, Deus. Se não deu, ela pede ajuda, me socorre. Ela, calma. Tá tudo bem. A gente não só pode ficar com o menino, como agora a gente tem um salário também. Aleluia! Irmãos, Deus tem um propósito para todas as coisas. Mãe, não tema, o Senhor cuida do teu filho para você. Não tema. Nós vimos aqui os adolescentes. E nós oramos pela vida dos adolescentes. Senhor, livra na escola, livra das drogas, livra da mulher sedutora, livra de más amizades, livra, Senhor. Irmão, o que você acha que o Senhor faz? Você acha que o Senhor ele fica olhando o mal chegar perto do teu filho e não faz nada? Ele lembra da tua oração. Ele desvia pessoas erradas do caminho do teu filho. Confia no Senhor, não tema. Aleluia. Amém? Você sabe quem também passou por essa entrega? Ó. E eu não vou dar tanto detalhe como foi com... que a gente quer orar também, amém? Irmão, Ana entrega o filho ao Senhor. Ana vai, faz um voto com Deus, ela é estéril, ela fala, Senhor, se o Senhor me der um filho, ele é teu. Deus ouve a oração dela, ela tem um filho, desmama ele no tempo certo, e leva lá e entrega aos pés do sacerdote. Fala, estou deixando esse menino aqui para servir o Senhor. Só que veja, irmão, esse sacerdote chamado Eli, ele está em decadência. Os seus filhos, a Bíblia chama de execráveis. O que é uma pessoa execrável? É uma pessoa que é digna de total reprovação. É uma pessoa abominável. É uma pessoa reprovável. A Bíblia fala que das ofertas que eram para o Senhor, eles pegavam grandes porções. Quando se trazia um boi, um carneiro, um animal que era sacrificado ao Senhor, aquela gordura, ela primeiro passava. Imagina um churrasco, era mais ou menos isso. O fogo queimava aquela carne, a gordura caía na brasa e sobe fumaça, não sobe? Aquela fumaça subia como oferta agradável ao Senhor. Aquela gordura era queimada, subia como oferta. E depois o sacerdote, dependendo do tipo de oferta, poderia, tomar uma porção daquela carne para consumo e, enfim, para alimentação do sacerdote. Era assim que o povo sacerdotal recebia, muitos suprimentos. Só que os filhos de Eli, eles falavam assim, não vai queimar a gordura não, viu? O sacerdote só vai aceitar carne crua. E se a Bíblia fala, se alguém se opunha, falava assim, não, vou assar primeiro. Eles falavam assim, olha, ou você me dá agora, ou eu tomo a força. Eles pegavam as ofertas, a gordura, que era para o Senhor, para eles. E a Bíblia, e Deus fala mais na frente que assim eles tornaram as ofertas do Senhor desprezíveis e pisavam nas ofertas. A Bíblia também fala que esses homens, eles tinham relações promíscuas com as irmãs, com o povo, com as ajudantes
do templo da tenda, né? Irmãos, eram pessoas totalmente reprováveis. E Ana está vindo entregar o seu filho, filho de uma promessa, resposta de oração, num lugar como esse. Só que a Bíblia diz, abra comigo lá em 1 Samuel. A gente já está acabando, irmão. Aguenta aí só um pouquinho. Você está cansado? Amém? Você aguenta só mais uns 5, 6 minutos? Aleluia. 1 Samuel 1, 28. Oh, aleluia. Primeira Samuel 1, 28. Oh, glória a Deus. Você encontrou? Amém? Olha o que Ana estava fazendo. Isso é Ana falando. Por esse motivo, agora eu, da minha parte, o entrego a quem? A Eli? Eu o entrego a esses sacerdotes? Não. Da minha parte, eu entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Irmão, não tinha um lugar com influências piores para aquele garoto crescer. Mas ele estava sendo entregue ao Senhor. Ele não estava sendo entregue a homens, ele não estava sendo entregue a pessoas, ele estava sendo entregue ao Senhor. Todos os anos, irmão, Ana ia visitar Samuel. Todos os anos, a Bíblia também, novamente, não dá detalhes, mas eu fico imaginando aquela mãe orientando ele. Uma vez por ano, Samuel, como é que está aqui, meu filho? Está tudo bem? Você está comendo bem? Ou coisa que mãe gosta de ver o filho comendo bem, né? Você está comendo bem, meu filho? Como é que estão suas roupas? Você está bem de saúde? Filho, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você vê esses sacerdotes fazendo, não faz não, viu? Teme ao Senhor, viu? Não faz isso aí que você está vendo de errado não, meu filho. Ele, tá bom, mãe. Tá bom, mãe. E a Bíblia diz que enquanto Eli e os filhos dele iam declinando, Samuel ia crescendo. Samuel ia crescendo. Por quê, irmão? Porque ele estava entregue a quem? Ao Senhor. Você lembra qual era a roupa de um sacerdote? Era uma estola sacerdotal feita de quê? De linho. Linho fino. Eli tinha a dele. Ofni e Finéias, que eram os filhos execráveis de Eli, tinham a dele. E Samuel também tinha a dele. Mas você sabe de onde que vinha a túnica de Samuel? Leia comigo aqui, capítulo 2, verso 18. Amém? Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele. A túnica que Samuel usava, irmão, não era a túnica que ele fazia. A túnica que Samuel usava não era a túnica que Ofni fazia. A túnica que Samuel usava não era a túnica que Finéias fazia. A túnica que ele usava, irmão, era a túnica que sua mãe fazia. Irmão, carregado de temor. Toda vez que Ana ia lá uma vez por ano, ela ia levar o que para ele, irmão? Ela ia levar amor para ele. Ela ia levar referencial para ele. Ela ia levar instrução para ele. E ia levar a túnica que ele ia servir ao Senhor todos os anos. Meu Deus, irmão. Aquela túnica, ela era
ela era pura, ela não estava contaminada com aquele meio. Aquilo era o cuidado de uma mãe. De uma mãe. Mesmo longe, mesmo vendo seu filho uma vez por ano, aquele garoto estava crescendo diante do Senhor. Amém? Para nós encerrarmos, irmão. Só um último comentário, agora no Novo Testamento. Nós temos um grande homem de Deus, que sem a sua mãe e também sem a sua avó, ele jamais teria sido um homem de Deus. E nós estamos falando de Timóteo. Paulo, quando escreve para Timóteo, se eu não me engano é 2 Timóteo 1,5. Estudei, rapaz, tá vendo? 2 Timóteo 1,5, Paulo vai falar, olha, em ti há uma fé não fingida, como tem na tua mãe Eunice e na tua avó Lloyd. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. A fé, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Os nossos filhos precisam ter uma experiência com Jesus, amém? Filhos de crente não são salvos porque são filhos de crente, mas são salvos quando têm uma experiência viva com Deus. Nós não temos controle sobre isso, mas algo que nós podemos fazer é ensinar os nossos filhos. A fé, irmão, desde o início, ela é passada de geração em geração. O nosso Deus é um Deus geracional, amém? Ele é um Deus dos nossos avós, dos nossos pais, é um Deus nosso, é um Deus dos nossos filhos. Deus vem passando de geração em geração. O Senhor é teu Deus? Amém? Você pode dizer assim? O Senhor é teu Deus? Se você não levantou sua mão, não quis levantar sua mão por algum motivo, nós teremos o apelo aqui daqui a pouco. Amém? Brincadeira. Mas o Senhor, irmãos, também quer ser Deus dos teus filhos. E cabe a nós, como pais, como mães, transmitir isso aos nossos filhos. E, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que isso é uma das coisas mais gostosas do Espírito Santo, de nos relacionarmos com Deus, é porque nós podemos ser totalmente espontâneos. Nós não precisamos ser fingidos como eles não eram. Uma fé sem fingimento. Irmão, e é gostoso de ver, e você consegue perceber quando uma coisa é verdadeira e quando uma coisa é fingida. Você acha que as crianças também não percebem? Percebem. Ela percebe quando você está compartilhando uma coisa de Deus ou de qualquer outro assunto com amor, com paixão, com convicção, e quando você está falando só por falar. Lloyd e Eunice, mãe e avó de Timóteo, elas passavam essa fé não fingida de uma forma vívida, de uma forma verdadeira e santa, que aquilo, irmão, oh aleluia, aquilo, irmão, foi penetrando em Timóteo. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele for grande, não vai se desviar dele. Quando eu era mais novo na fé, eu pensava, meu Deus, mas como é que pode? As crianças esquecem tão rápido as coisas. A gente brincava aqui na época do juniores, né? Você ensina uma coisa pro junior aqui, ele virou a esquina ali, ele já perdeu. Você leu o versículo que aí falou pra gente ler e comentar, pra gente comentar aqui no outro domingo? Rapaz, eu esqueci, nem lembrei nada. Você fala, esquece. Como é que pode você ensinar uma coisa para uma criança e quando for velho não vai se desviar dele? Isso não entrava na minha cabeça. Mas você viu aqui os jovens falando de coisas que a mãe fala e nunca esquece? A gente lembra a vida toda. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Quando você ensina
quando você vai ensinando o teu filho no caminho que ele deve andar, quando você vai falando palavras de vida eterna para o teu filho, palavras de Deus, história de Jesus, história de Davi, pode ir começando das mais básicas mesmo. Irmão, aquilo ali vai formando o DNA dele. Aquilo ali vai penetrando no DNA dele. Quando for lá na frente, ele não consegue se livrar daquilo nem que ele queira. Já está impregnado. Está no sangue da Ailton. Por mais que ele venha andar por caminhos que não agradam o Senhor em algum momento, chega lá na frente, como foi com o filho pródigo, e fala, não, na casa do meu pai tem comida. Na casa do pai tem comida. Eu vou ficar nessa escassez aqui do mundo para quê? Se lá na casa do meu pai tem bênção de Deus, tem glória de Deus, tem libertação, tem salvação. Eu vou voltar e vou falar, pequei contra o céu e contra ti. E o pai vai, abraça e fala, não, vem cá, filho. Vem cá, filho. Por quê? Porque uma palavra foi plantada. Nessa noite, irmão, essa palavra é para te animar. Você mãe, você pai, você igreja. A igreja é uma grande mãe espiritual. Amém? É para te animar. De você saber o seguinte, olha, nem sempre é fácil, mas o Senhor está comigo. Come essa comida, como disse para Elias. Ainda tem chão para caminhar ainda. Renova as tuas forças. Amém? Você, mãe, seja honrada, seja abençoada. Jesus te ama. O Senhor olha o trabalho das tuas mãos, mesmo quando ninguém está vendo. Deus te abençoe e te recompense poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Amém? Glória a Deus.